Prepare-se para ouvir uma história que pode fazer você refletir sobre a importância de impor limites. Você já deixou um parente morar na sua casa, ajudando-o com tudo, desde mantimentos até conselhos de carreira, porque queria vê-lo alcançar o sucesso? Essa é a história de como aprendi que gentileza não deve ser confundida com fraqueza. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, e, há 3 anos, permiti que meu primo André, de 25 anos, viesse morar comigo. Ele ficou no meu apartamento sem que eu pedisse qualquer contribuição para aluguel ou contas. Para algumas pessoas, isso pode parecer exagero, mas crescemos em um ambiente muito diferente. Somos de uma pequena cidade do interior, onde a cultura comunitária é muito forte. Lá, era comum abrir as portas para vizinhos ou conhecidos que precisassem de um lugar para ficar. 3 anos atrás, André me ligou dizendo que estava se mudando para a cidade grande com o objetivo de iniciar sua carreira como fotógrafo. Ele tinha acabado de sair da faculdade, sem emprego fixo ou lugar para morar. Embora tivesse feito alguns trabalhos paralelos, isso não contava como experiência relevante na área que ele queria seguir. Ele pediu para dormir no meu sofá até conseguir se estabilizar, e eu aceitei sem pensar 2 vezes. Lembrava de André como uma criança apaixonada e diligente. Durante minha adolescência, nos afastamos um pouco, mas nos encontrávamos ocasionalmente em visitas à família. No entanto, a verdade é que você só conhece realmente alguém quando passa a morar junto. Quando ele chegou ao meu apartamento, trouxe apenas 2 malas grandes, cheias de câmeras e equipamentos de fotografia. Fiquei impressionado ao ver como André estava perseguindo sua paixão com tanta determinação, sem se deixar prender ao conformismo da rotina comum. Isso me motivou a ajudá-lo a alcançar seus objetivos. No começo, tudo estava indo bem. Ele dormia no sofá, guardava suas coisas organizadamente em um canto do apartamento e sempre prometia: "Isso é só temporário, vou me mudar assim que possível." Eu não me importava com a situação, pois era solteiro, morava sozinho e não tinha muitos amigos na cidade. Minha faculdade e meu primeiro emprego me levaram para longe de casa, e ter André por perto trouxe uma sensação de lar ao meu apartamento. Tínhamos muitas histórias para compartilhar. Passávamos as noites e os finais de semana conversando, enquanto ele me atualizava sobre os parentes e vizinhos que deixei para trás ao sair da nossa cidade pequena. Era uma forma de me reconectar com o lugar de onde vim. Com o passar dos meses, André começou a se sentir mais à vontade. Já o considerava quase como um colega de quarto, embora todas as despesas principais continuassem sendo minha responsabilidade: aluguel, contas e até as compras de supermercado. De vez em quando, ele pagava pela comida, mas eu nem fazia questão de cobrar. No geral, era agradável ter sua companhia. Assistíamos a jogos juntos, íamos ao cinema e aproveitávamos os finais de semana e feriados. Um mês virou 3, depois 6. Durante esse período, André conseguiu alguns trabalhos como freelancer, mas nada que pudesse ser considerado uma carreira sólida. Apesar de conseguir alguns trabalhos como freelancer, nada do que André fazia era realmente consistente ou podia ser chamado de uma carreira. Um dia, ele veio até mim entusiasmado, dizendo que estava perto de uma grande oportunidade, mas precisava de um portfólio mais profissional. O problema era que ele não tinha dinheiro para alugar os materiais necessários. Resolvi ajudar e tirei R$ 500 do meu bolso para que ele pudesse dar esse primeiro passo. Mesmo com o portfólio pronto, sua carreira não deslanchou como ele esperava, e isso começou a deixá-lo ansioso sobre o futuro. Para ajudá-lo a ganhar algum dinheiro enquanto tentava se estabelecer, consegui para ele um emprego de meio período em um café, por meio de um conhecido meu. Infelizmente, ele desistiu após apenas 2 semanas, dizendo: "Não posso servir café pelo resto da minha vida. Tenho coisas maiores para fazer." Apesar da frustração, achei que ele estava apenas tentando manter o foco em sua paixão e, por isso, não o julguei. Continuei acreditando nele e oferecendo suporte sempre que possível. Eu tinha um emprego estável e uma renda decente, e meu único desejo era ver André alcançar o sucesso que tanto sonhava. Quando ele precisou de dinheiro para comprar uma nova ferramenta de edição, ajudei novamente. Ele também pediu ajuda para criar um canal no YouTube e uma página no Instagram. Passei horas ao lado dele, escrevendo legendas, descrições de vídeos e dando ideias para ajudá-lo a crescer online. Fiz tudo isso sem esperar nada em troca, pois seu agradecimento sincero e sorriso bastavam para mim. Tudo o que eu queria era que sua carreira finalmente ganhasse forma. Pouco tempo depois, comecei a namorar Lisa.
Por um tempo, nós três saíamos juntos, mas André logo optou por se afastar, dizendo que não queria ficar sobrando. Quando a colega de quarto da Lisa se mudou, começamos a passar mais tempo na casa dela, já que tínhamos mais privacidade lá. Nos últimos 6 ou 7 meses, tenho ficado principalmente na casa dela. No entanto, ainda não saí completamente do meu apartamento. Minhas coisas continuam lá, especialmente itens que não uso com frequência. De vez em quando, passo pelo apartamento no caminho do trabalho e passo algum tempo com André, mas isso tem se tornado cada vez mais raro. É algo típico de um novo relacionamento, você passa mais tempo com a pessoa que está namorando. Recentemente, percebi que André tomou posse do meu quarto, mas não fiz muito caso. Afinal, quase não estou morando lá. No entanto, continuo pagando o aluguel. A razão pela qual não me mudei completamente para a casa da Lisa é porque ainda não discutimos o futuro do nosso relacionamento. Estamos juntos há apenas 1 ano e achamos que é cedo demais para abordar questões mais sérias. Por isso, mantenho o apartamento como um plano de segurança, caso as coisas não deem para André e pedir ajuda para levá-la para casa. Ele atendeu e disse que estava no apartamento, sem fazer nada. Perguntei se ele poderia dar uma mão com a cadeira, mas ele respondeu com um tom de reclamação: "Cara, ontem foi meu dia de sorte e agora meus quadríceps estão doendo. Você não pode pedir para outra pessoa ou simplesmente pagar pelo frete?" Depois de muita insistência e reclamações, ele finalmente apareceu, mas agiu como se estivesse fazendo um grande favor. O comportamento dele começou a me incomodar cada vez mais. O ponto de ruptura aconteceu 2 semanas atrás, quando peguei uma gripe forte. Eu estava com febre, calafrios e o nariz escorrendo. Lisa estava no trabalho e só voltaria tarde da noite. Completamente debilitado e sem nada em casa, liguei para André pedindo que trouxesse. Ela não deveria cuidar de você? Respirei fundo e expliquei que não estava pedindo para ele cuidar de mim, apenas para trazer os remédios. Mas ele, com desdém, respondeu: "Sim, cara, você deveria aprender a lidar com suas coisas sozinho. Eu tenho minha própria vida para cuidar. Não posso te salvar toda vez." As palavras dele me atingiram em cheio. Eu não estava em condições de discutir, então desliguei o telefone e, mesmo debilitado, saí para comprar o que precisava. Quando Lisa chegou em casa, contei o que aconteceu. Ela ficou furiosa e disse: "Como ele pode tratar você assim, depois de tudo que você fez por ele nos últimos 3 anos? Você percebe o quanto tem feito por ele, não percebe?" Lisa ficou ainda mais indignada com a situação e disse: "Você percebe que ainda está pagando o aluguel do apartamento onde ele está descansando, não é? Ele está claramente se aproveitando de você, enquanto você praticamente mora aqui comigo." Ela me aconselhou a levar o restante das minhas coisas para a casa dela e fazer a mudança definitiva. Inicialmente, fiquei hesitante por causa das razões que já mencionei, ainda era muito cedo para pensar em algo a longo prazo no nosso relacionamento. Expliquei para Lisa que André não teria condições de pagar o aluguel sozinho caso eu saísse. Mas ela rebateu: "Isso é problema dele. Você pode entregar o contrato para ele e avisar ao proprietário que ele será o único responsável daqui em diante. Deixe que eles resolvam isso." Por mais que o plano dela fizesse sentido, eu não sabia qual seria a melhor decisão: morar com Liz e passar o apartamento completamente para André, ou simplesmente pedir para que ele se mudasse e recuperar meu espaço. A verdade é que eu não me sentia preparado para morar com Liz em tempo integral, o que me deixava ainda mais inseguro em dar qualquer passo. Sinto que fui generoso demais com André, e ele definitivamente está se aproveitando dessa gentileza. É difícil aceitar que alguém que você ajudou por tanto tempo, oferecendo apoio financeiro, emocional e prático, comece a demonstrar tamanha indiferença e falta de gratidão. Parece que ele simplesmente ignora todo o esforço que fiz por ele. Seja morando com Lisa ou retomando o controle do meu apartamento, ficou claro que era essencial parar de permitir o comportamento de André. Eu estava exausto de sustentar André, mas também não me sentia pronto para morar exclusivamente com Lisa, nem queria abrir mão do meu espaço. Resolvi, então, enfrentar a situação aos poucos, em vez de continuar evitando o problema. O primeiro passo foi confrontar André. Liguei para ele e disse que estava magoado com a forma como ele vinha agindo toda vez que eu pedi ajuda. Ele ficou na defensiva e começou a listar todas as ocasiões em que me resgatou, como ele mesmo colocou. Ele mencionou a vez em que comprei uma mesa de jantar e ele me ajudou a levá-la para o apartamento. Lembrou também de um dia em que eu esqueci um pendrive importante em casa e ele o levou para o meu trabalho.
Fiquei incrédulo com o fato de ele estar contabilizando favores tão pequenos, como se isso justificasse seu comportamento. Ele disse que se sentia incomodado por ser chamado para me ajudar o tempo todo e que achava que eu o estava tomando como garantido. Segundo ele, era por isso que estava evitando minhas ligações e mensagens. Respondi: se você está contando cada pequena coisa, então também vou listar tudo o que fiz por você. Lembrei André da vez em que ele deslocou o braço e precisou engessá-lo. Durante 2 semanas, optei por trabalhar de casa para cuidar dele, levá-lo a exames e ajudá-lo com tarefas diárias. Isso foi antes mesmo de eu conhecer Lisa. Também fiz questão de lembrar que fui eu quem o acolheu sem cobrar aluguel, paguei por seu portfólio e o ajudei a conseguir trabalhos freelancer, mesmo que nenhum deles tivesse se consolidado como uma carreira. André deu de ombros, com uma arrogância que me irritou profundamente, disse: não haja como se eu lhe devesse algo. Foi você quem ofereceu, lembra? Essas palavras me fizeram perder a paciência. Era tão irreal e presunçoso da parte dele falar assim. Antes de desligar, ainda lançou um: cresça, como se fosse o problema. Aquilo me deixou furioso. Naquela mesma noite, decidi resolver a situação de uma vez por todas. Fui até o apartamento e, sem dizer uma palavra, comecei a pegar minhas coisas. Assim que entrei, André, distraído no celular, mal levantou os olhos e gemeu: o que agora? Sem responder, tirei algumas caixas e comecei a embalar tudo. Ele desligou o telefone, bufou dramaticamente e foi para o quarto, que, aliás, ainda era oficialmente meu, sem dizer nada. Eu ainda tinha várias coisas espalhadas pela sala, mas, em vez de ir atrás dele para discutir, liguei diretamente para o senhorio. Coloquei a ligação no viva-voz e informei que estava desocupando o apartamento. Já havia enviado a notificação oficial de aviso prévio por e-mail, ou completamente. Ele me pediu um tempo para colocar a vida em ordem. Respondi: você já teve todo o tempo do mundo. Agora está por sua conta. Expliquei que havia terminado de pagar o aluguel de um lugar onde nem morava mais. Disse que o senhorio entraria em contato com ele para resolver o restante do contrato, e que os móveis seriam recolhidos em alguns dias. Em vez de assumir a responsabilidade, André começou a me acusar de estar levando as coisas longe demais. Seu tom era irritante, especialmente quando tentou me dissuadir dizendo: não faça isso. E se as coisas não derem certo com a Lisa? Aquela tentativa de manipulação foi a gota d'água. Ele não entendia que o problema era ele, não meu relacionamento com Lisa. André tentou me convencer dizendo: você vai precisar desse lugar para voltar caso as coisas não deem certo com Lisa. Perdi a paciência e respondi: vou arriscar. Sei como lidar com os meus problemas, diferente de você, que só sabe colocar tudo nas costas dos outros. Ele ficou em silêncio por um momento, me observando enquanto eu arrumava minhas coisas. Depois de refletir um pouco, ele disse: cara, eu não percebi que isso estava te incomodando tanto. Desculpa. Vamos voltar ao que era antes, por favor. Olhei para ele e respondi friamente: não importa mais, André. O navio já zarpou. Você não pode ficar aqui esperando que eu continue sustentando algo incerto e fora de controle. Ele fez uma expressão séria e, quase implorando, disse: você sabe que eu não consigo pagar o aluguel sozinho. Como vou fazer isso? O dinheiro que ganho com meus trabalhos mal cobre os serviços básicos e minha comida. Desde que você começou a viver com Lisa, estou me virando sozinho. Respondi: bom, agora você vai ter que se virar completamente. Não é mais meu problema, lembra? Você mesmo disse que eu não poderia te salvar para sempre. Obrigado por me lembrar que eu também não posso te resgatar para sempre. Ele parecia desejar poder voltar atrás em suas palavras, mas era tarde demais. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar minha decisão. Permaneci firme. Já tinha reservado um serviço de transporte para levar minhas coisas. Enquanto aguardava, comecei a carregar os itens mais leves para fora. André se ofereceu para ajudar, mas recusei. Não queria aceitar mais nenhum favor dele e alimentar mais discussões. Enquanto eu descia com a última caixa, ele continuava pedindo desculpas, mas eu o ignorei. Mais tarde, me mandou uma mensagem longa, pedindo desculpas novamente e agradecendo por tudo que fiz por ele. Tentou me manipular emocionalmente, dizendo que me via como um modelo e usando outras frases cafonas para tentar se redimir. Mas eu não caí. Decidi que não entregaria mais minha energia para ele.
Finalmente, dei o salto de fé e me mudei. Seja o que o futuro me reservasse, eu estava pronto para encarar. 5 meses se passaram desde que me mudei, e as coisas começaram a desmoronar para André. Há 2 semanas, ele me ligou dizendo que o senhorio estava atrás dele por causa do aluguel atrasado. Sem rodeios, respondi, isso não é culpa do senhorio. É sua. Se ele está te cobrando, é porque você está atrasado nos pagamentos. Mesmo assim, ele insistiu que eu deveria falar com o senhorio e pedir para que ele desse mais tempo. Respondi calmamente, André, eu não faço mais parte disso. Você tem um contrato novo com ele, e agora você é o único responsável. Resolva suas próprias pendências. Eu disse a André que ele deveria lidar com as consequências de suas próprias ações. Alguns dias depois, ele apareceu na minha casa, desesperado e implorando por ajuda. O senhorio havia trancado ele do lado de fora do apartamento por falta de pagamento. Ele estava surtando, dizendo que o senhorio era cruel por deixá-lo sem teto por causa de apenas 2 meses de aluguel atrasado. Para se defender, André alegou que havia pago os 3 primeiros meses pontualmente, então acreditava que o senhorio deveria confiar nele e conceder mais tempo para quitar a dívida. Perguntei por que ele estava ali, ao invés de resolver isso diretamente. Ele respondeu que não tinha dinheiro para sair daquela situação. O mais absurdo foi que ele queria que eu me preocupasse com a situação dele. Disse, como você pode ser tão indiferente sabendo que estou sem teto e vivendo na rua? Aquilo foi a gota d'água. Não consegui segurar a irritação e soltei uma risada incrédula. Por que eu deveria me importar, André? Se conseguisse o emprego, usaria o primeiro salário para pagar as dívidas. Eu recusei me envolver na confusão. Porém, depois que ele saiu, decidi ligar para o gerente do prédio para entender a situação. Foi então que descobri algo inesperado. Segundo o gerente, André vinha dando festas barulhentas no apartamento desde que eu saí. A música alta e o barulho constante incomodaram os vizinhos, que registraram inúmeras reclamações. Apesar de vários avisos, ele continuou perturbando o ambiente, além disso, não pagava o aluguel. Diante disso, ficou claro que André não estava sendo vítima de uma injustiça, mas de suas próprias escolhas. Mesmo assim, ele continuou me ligando, ainda mais desesperado. Em uma das chamadas, ele disse, você não tem nenhuma preocupação comigo, não é? Estou literalmente dormindo no metrô neste frio. Não sei se vou conseguir sobreviver a mais uma noite. Estou vivendo nas ruas com o sem-teto. Você tem ideia de como isso é perigoso? Eu gritei com André, você não é um bebê. Precisa aprender a lidar com sua própria vida. Ele respondeu com sarcasmo, uau, é assim que você trata a família? Minha paciência se esgotou e retruquei, sim, é exatamente isso que eu estava pensando quando você se recusou a me ajudar quando eu estava doente. Ele ficou sem palavras, desligou a ligação, e aparentemente, decidiu buscar outra alternativa. Mais tarde, ele entrou em contato com Lisa, pedindo para ficar em nossa casa por uma semana, até conseguir arranjar dinheiro para pagar o aluguel. Lisa foi direta e respondeu que não permitiria que nossa privacidade fosse comprometida. Fiquei aliviado com a resposta dela, porque foi exatamente assim que tudo começou comigo, ele pediu 1 mês e isso se transformou em anos. Não queria entrar nesse ciclo novamente. Uma semana atrás, André apareceu novamente no meu apartamento, dessa vez cheio de raiva. Ele contou que o senhorio havia apreendido sua câmera, laptop e outros itens pessoais. Além disso, suas roupas e sapatos foram colocados em uma caixa e deixados no porão, já que o apartamento foi alugado para outra pessoa. O gerente do prédio havia dado a ele 2 dias para recuperar seus pertences, caso contrário, seriam vendidos para cobrir o aluguel pendente. Confesso que senti pena dele naquele momento. Sabia o quanto sua câmera e laptop eram importantes, quase como uma extensão dele mesmo. Era evidente a dor em seus olhos enquanto ele falava sobre perder algo que cuidava com tanto zelo. Por um instante, pensei em ajudá-lo, mas controlei minhas emoções. Eu precisava manter minha posição. Disse que lamentava a situação, mas que não podia fazer nada por ele. André saiu do apartamento com uma expressão triste, mas visivelmente decepcionado. Parecia aceitar que aquele era o fim do nosso vínculo. Foi doloroso ver nosso relacionamento chegar a esse ponto, especialmente porque crescemos como irmãos, e eu sempre o tratei como um irmão mais novo. No entanto, eu não podia mais permitir que ele continuasse passando por cima de mim.
No dia seguinte, meu pai me ligou para perguntar sobre toda a situação. Descobri que André havia procurado o pai dele, meu tio, pedindo ajuda e, ao mesmo tempo, me colocando em uma posição ruim. Ele contou sua versão da história, destacando que eu me recusei a ajudá-lo, apesar de seus inúmeros pedidos. Isso me irritou profundamente, mas, felizmente, meu pai me conhece bem e se recusou a acreditar em apenas um lado da história. Ele quis ouvir a minha versão antes de tirar conclusões. Então, meu pai me ligou para ouvir a minha versão. Narrei toda a situação, explicando tudo o que aconteceu nos últimos anos. Ele me ouviu com atenção e, no final, disse que eu havia feito a coisa certa ao me defender. Meu pai entendeu que André precisava aprender com as próprias escolhas e que eu não era responsável por resgatá-lo. Meu tio aparentemente ajudou André a recuperar sua câmera e laptop. No entanto, o senhorio deixou claro que ele não poderia retornar ao apartamento. Sem condições de arcar com o aluguel de outro lugar, fiquei sabendo que André estava dormindo no sofá de um amigo. Além disso, ele conseguiu um emprego com um fotógrafo de casamentos local, o que parecia ser um passo na direção certa. Senti um misto de alívio e satisfação. Por um lado, fiquei feliz por ver André finalmente tomar alguma responsabilidade por sua vida. Por outro, percebi que ajudar alguém não significa permitir que essa pessoa tire vantagem de você. É preciso estabelecer limites para proteger sua própria paz. Entendi que você não pode continuar ajudando alguém que não respeita ou valoriza sua ajuda. Parece que cresci muito nesse processo, mesmo que tenha sido doloroso ver um relacionamento tão próximo se deteriorar. Mas me defender era algo que eu precisava fazer há muito tempo. Espero que André aproveite essa oportunidade para crescer e aprender, mas, independentemente disso, sei que fiz tudo o que podia. Agora, é minha vez de seguir em frente. A atitude de Lucas em ajudar o primo dele foi, sem dúvida, muito generosa. Ele abriu as portas de casa, ofereceu suporte financeiro e emocional, e fez tudo o que pôde para dar uma chance a André. Mas, dá para perceber que essa ajuda foi além do necessário. Em vez de incentivar o primo a caminhar com as próprias pernas, acabou permitindo que ele se acomodasse e até se aproveitasse da situação. Lucas foi muito paciente, mas, às vezes, é importante saber impor limites. Não dá para ajudar alguém que não valoriza o esforço e não está disposto a se esforçar por conta própria. Acho que ele fez a coisa certa ao finalmente colocar um ponto final nessa situação. E você, o que acha da atitude de Lucas? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!